Dia 210, Juízes, capítulo 12. Então, a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram esta mensagem a Jefté: Por que você me chamou? Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam, respondeu Jefté. Na hora em que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi que vocês não vieram me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas, e o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês vêm agora contra mim? Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam: Vocês, gileaditas, moram entre os efraimitas. Diziam: Vocês, gileaditas, moram entre Efraim e Manassés, como desertores, e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos de travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia: Deixe-me passar, os guardas de Gileade perguntavam: Você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele pronunciasse a palavra Shabelote. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibilote em vez de Shibilote, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, prendiam e o matavam. Naquela ocasião, morreram 42.000 pessoas de Efraim. Jefté foi juiz de Israel por 6 anos. Depois morreu, e ele foi enterrado numa das cidades de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibsam, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas, e deu em casamento as suas filhas a homens de fora do grupo da família que ele chefiava, e trouxe de fora 30 mulheres para casarem com seus filhos. Ibsam julgou Israel por 7 anos. Então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Zebulon, foi juiz de Israel depois de Ibsam. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi enterrado em Aijolon, no território de Zebulon. Depois de Abdon, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam dar 60 jumentos. Abdon foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abdon, filho de Eliel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Atos, capítulo 16. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe, daí para Listra, onde encontraram um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia cristã, mas o pai era grego. Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônico, e por isso Paulo pediu que ele partisse da viagem com eles. Em atenção aos judeus da região
Ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos gentios tomada pelos apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém. E assim, a igreja era fortalecida na fé e crescia em números em cada dia. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia para a pegar naquela ocasião. Por isso, eles foram pelas montanhas de Mísia até o norte, a província de Bitínia. Porém, uma vez mais o Espírito de Jesus os impediu. Então, eles contornaram a província de Mísia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, ele viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando: venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão. Nós tínhamos de ir à Macedônia porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali. Embarcamos no navio em Troadá e navegamos diretamente para a Samotrácia e no outro dia para Neápolis, finalmente alcançando Filipos, numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de tecidos de púrpura. Ela era uma mulher adoradora de Deus e quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Se os senhores concordarem que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venham ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos convencidos. Certo dia, quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para com os seus donos. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram contar como vocês podem ser salvos. Isso continuou dia após dia, até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao espírito que estava nela: eu lhe ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia dela. E o espírito deixou a moça imediatamente. Com isso, acabaram as esperanças de riqueza dos donos da escrava. Eles, então, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E diante dos magistrados disseram: estes judeus estão perturbando a nossa cidade. Estão ensinando o povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Logo formou-se uma revolta popular contra Paulo e Silas, e os juízes ordenaram que tirassem a roupa deles e os açoitassem. Depois de serem severamente açoitados, foram jogados no cárcere. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado, e por isso os pôs no cárcere interno com os pés presos no tronco.
Por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para se matar. Mas Paulo gritou para ele: "Não faça isso. Todos nós estamos aqui." Tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa." Então contaram a ele toda a sua casa a boa nova do Senhor. Naquela mesma noite, ele lavou as feridas das chicotadas e em seguida ele e toda a sua casa foram batizados. Depois levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Na manhã seguinte, os juízes mandaram os soldados ao carcereiro com esta ordem: "Soltem estes homens." Então o carcereiro disse a Paulo: "Os juízes deram ordens porque vocês e Silas sejam libertos. Podem sair em paz." Mas Paulo respondeu aos soldados: "Isto não. Eles nos bateram publicamente sem julgamento e nos puseram no cárcere. Além disso, somos cidadãos romanos. Agora, queremos que vamos embora às escondidas? Nada disso. Que venham eles mesmos e nos soltem." Os soldados informaram isso aos juízes, os quais ficaram atemorizados quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E assim eles vieram ao cárcere, suplicaram a eles que saíssem, trouxeram-nos para fora e rogaram-lhes que deixasse a cidade. Depois de saírem do cárcere, Paulo e Silas voltaram à casa de Lídia, onde se encontraram com os crentes e os encorajaram antes de deixarem a cidade. Jeremias capítulo 25. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, Jeremias recebeu esta mensagem para transmitir a todo o povo de Judá. Foi exatamente neste ano que Nabucodonosor começou a reinar na Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a mensagem a todo o povo de Jerusalém e de Judá e disse: "Durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias até hoje, o Senhor vem me revelando a sua palavra, e durante todo este tempo, diariamente, desde a madrugada, eu anuncio a todos vocês o que o Senhor me revela, mas vocês nunca me deram ouvidos, e isso não vem de hoje. Há muitos anos que Deus manda seus servos, os profetas, mas vocês também não deram ouvidos a eles. Aliás, vocês nunca quiseram ouvir quando eles disseram: abandonem este caminho mau e os pecados que vocês vêm cometendo. Essa é a única maneira de vocês continuarem vivendo na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus pais, desde os seus antepassados para sempre. Não provoquem a minha ira adorando e servindo outros deuses ou adorando os ídolos que vocês mesmos fizeram. Se vocês forem fiéis a mim, não trarei nenhuma desgraça sobre vocês, mas vocês
nunca me ouviram, diz o Senhor, mas preferiram provocar a minha ira, adorando suas imagens. Com isso, vocês mesmos causaram todo o mal que hoje estão sofrendo. Por isso, assim diz o Senhor Todo-Poderoso: já que vocês não quiseram me obedecer, vou trazer os exércitos dos povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, diz o Senhor, e os trarei para marchar contra esta terra e os seus moradores e contra todas as nações vizinhas. Eu destruirei completamente essas nações. Farei de vocês e de seus vizinhos motivos de pavor e zombaria. Serão um monte de ruínas para sempre. Acabarei com a sua felicidade, com as canções alegres e as conversas felizes e carinhosas entre os noivos. Não vai se ouvir mais o som de mulheres moendo cereal, e à noite todas as casas ficarão escuras. Esta terra virá a ser uma terra deserta e causará espanto a quem passar por aqui. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. E então, depois de 70 anos de escravidão, castigarei o rei e o povo da Babilônia por causa dos seus pecados. A terra dos babilônicos ficará sendo um monte de ruínas para sempre, diz o Senhor. Cumprirei todas as ameaças que eu fiz às nações e que Jeremias escreveu neste livro, e profetizo contra todas as nações. Os próprios caldeus serão escravos de muitas outras nações e reis. Como fizeram com o meu povo, assim farão com eles, e assim que vou retribuir conforme as suas ações e maldades. Assim me diz o Senhor, o Deus de Israel: tome este cálice que está na minha mão, ele está cheio até a borda com o vinho da minha ira, e faça com que todas as nações a quem eu enviar bebam este cálice. Beberão e andarão aos tropeções como bêbados por causa dos golpes mortais que farei cair sobre elas. Então peguei o cálice do furor da ira da mão do Senhor, levei-os a todas as nações quais o Senhor me tinha enviado, e cada uma delas bebeu do cálice. Fui a Jerusalém e às cidades de Judá. O rei e os príncipes beberam do cálice, e por isso o país está hoje destruído e vazio. Quem passa por aqui fica chocado com a maldição e a zombaria que se vê hoje. Foi o faraó, o rei do Egito, e lá beberam do cálice Faraó, seus príncipes, seus líderes e todo o povo. Também beberam os estrangeiros que lá habitavam. Todos os reis de Uz, os reis dos filisteus, das cidades de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o que restou de Asdod, os reis de Edom, Moabe e Amon, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das terras que ficam do outro lado do mar, de Dedã, Temá e Bus, e todos os que raparam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis das tribos que vivem no deserto, todos os reis de Zírim, de Elão e da Média, e todos os reis das terras do norte, todos os reinos próximos e distantes, um após outro, ele e de todas as nações da face da terra. Finalmente, levei a taça ao rei da Babilônia. Diga a todos esses reis o seguinte: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel: bebam deste cálice, bebam até ficarem embriagados, vomitem e caiam para nunca mais se levantar, por causa da espada que vou enviar no meio de vocês. Mas se eles não quiserem beber do cálice, diga-lhes:
Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: vocês serão obrigados a beber. Começo o meu castigo pela cidade que leva o meu próprio nome. Por que vocês pensam que vão escapar impunes do sofrimento? Não, vocês não conseguirão escapar do meu castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes dessa terra, diz o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, Jeremias, profetize todas essas palavras contra essas nações, dizendo: o Senhor vai rugir do alto da sua santa morada. Ruge poderosamente contra todos os moradores da terra. Ele vai gritar com os homens que amassam as uvas nos tanques. Esse grito de ameaça do Senhor será ouvido em todos os cantos da terra, porque o Senhor vai julgar toda a humanidade. Ele destruirá todos os pecadores, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: vejam, o castigo está se espalhando de uma nação para outra. Veja como uma grande tempestade está se formando desde os confins da terra. Naquele dia, as pessoas que o Senhor fizer morrer encherão todo lugar de um lado ao outro da terra. Ninguém vai chorar por elas, não haverá enterro para elas, mas servirão de adubo para a terra. Chorem e gritem de dor, vocês pastores, vocês líderes do rebanho, arrastem-se no meio das cinzas. Chegou a sua vez de serem destruídos, esmuiçados, como vasos de porcelana. Os pastores não encontrarão lugar para se esconderem. Não haverá salvação, nem jeito de escapar para os chefes do rebanho. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, o lamento dos chefes do rebanho, porque o Senhor está destruindo as suas pastagens. Os povos que hoje vivem em paz e segurança serão destruídos por causa do fogo da ira do Senhor. Ele saiu como um leão que deixa sua toca à procura de alimento. A terra desses maus pastores será destruída pela espada do inimigo e por causa do fogo da ira do Senhor.